Graça e paz da paz do Senhor Jesus. Irmãos, que alegria poder estar aqui falando sobre um episódio da Bíblia muito interessante, sobre as filhas de Zelofiade. Está em Números capítulo 27, do versículo 1 a 11. Não dá para ler tudo, mas Zelofiade era da tribo de Manassés, né? E era também descendente de Manassés, um dos filhos de José. Então ele teve 4 filhas e não teve filho, então ele morreu sem ter herdeiro, filho homem, segundo a lei de Moisés. Então ele teve 4 filhas. A primeira é Macla ou Mala, significa confiança, está aqui em hebraico, Mala. Depois ele teve Noá, está aqui em hebraico, que significa determinação. Presta atenção. Aqui está Noa, assim. Noa, está escrito assim. Se tivesse um H, seria Noé, correto? Aí seria escrito diferente, né? Seria Noa, seria escrito assim, mais ou menos. Com Noa. Mas aqui está diferente. Aqui, em vez de ser, aqui está um Ain e não um Aleph. Enfim, é a questão aqui de hebraico. Mas vamos lá. Então ele teve e também a outra filha chamada Milca, significa rainha, autoridade. E outra Tirsa, significa beleza, prazer, agradável. Então ele teve essas 4 filhas, que pela lei de Moisés, os filhos que tinham a herança, os homens, né? Então acontece 3 episódios aí. Primeiro, que elas não possuíam herança, e eu fico admirado com a ousadia dessas moças, não desrespeitando a liderança do grande legislador Moisés, mas elas foram até ele para reivindicar terras, porque como é que elas iam ficar desamparadas? E a segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que Moisés primeiro foi consultar, foi falar com o sacerdote, sumo sacerdote Eleazar, que substituiu o seu pai Arão como sumo sacerdote ou Cohen Gadol. E ali Moisés consulta Deus e Deus dá essa autoridade a Moisés para Moisés repartir as terras para as filhas de Zelofiade. O que eu entendo é essa mensagem, e aí Moisés acata as ordens de Deus, faz o que Deus mandou e reparte as terras com as filhas de Zelofiade. É Macla, Noá, Ogla, Milca e Tirsa. Esqueci de falar Ogla, que significa perdi, ser livre. Então essas moças, eu aprendo algumas lições com ela. Primeira lição, que elas foram audazes, que chegaram até, elas foram audazes, tiveram ousadia, né? E segundo lugar, que elas foram falar com o homem certo, com Moisés, que era o líder de todo o povo de Israel. Ela foi falar com Moisés. A terceira coisa que eu aprendo é que Deus autorizou que fosse feito, né? E a quarta coisa interessante é que através do pedido dessas moças, uma norma foi mudada, um paradigma foi mudado, e de forma perpetuamente. Então Deus, ele vê o coração sincero da pessoa, um coração honesto, puro, sincero. A Bíblia diz que um coração sincero, Deus não rejeita. Então, quando você for falar com Deus, não é que você vai tentar desafiar Deus, como eu vejo pessoas querendo desafiar Deus. Você não vai arrumar nada. Mas seja sincero, seja honesto, seja coeso, respeitabilidade para falar com o Eterno. Não fale com o Eterno de qualquer maneira, como se estivesse falando
com um colega, que você pega o ônibus, vai vir embora para casa. Ou então também não fale com o Eterno como se ele tivesse galáxias de anos-luz de você. Não, ele está perto de você. Ele só quer ouvir a tua voz com sinceridade, com clareza de coração. Amém? Então, as filhas de Zelofeade foram no homem certo, no Moisés, que era o líder, e conseguiram as terras que elas tanto precisavam. Uma orientação minha para você: quando tiver que fazer alguma queixa ou algum pedido, faça a pessoa certa, peça para quem é de direito. Amém? Porque Deus tem bênção para responder para cada um de nós. Então fica com essa palavra, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.